tudo bem? Aqui é o Prof. Antônio Henrique. Por que você não está conseguindo aprender idiomas? Bom, essa é uma questão bastante interessante. Acredito que poderíamos entrar inclusive em debate sobre isto, já que a opinião de certas pessoas pode influenciar muito mais no processo de ensino-aprendizagem de muitos alunos do que, na verdade, estudos, análises, enfim, certos conhecimentos de áreas como da linguística ou neurociência. Não vou entrar em méritos aqui sobre a vontade, sobre o ânimo. Há muitas pessoas que dizem que se você não tem vontade de fazer alguma coisa, você não conseguirá obter bons resultados naquilo que você precisa ou tem necessidade de aprender, no caso, idiomas. Por que não vou dar explicações sobre vontade aqui? Bom, bem simples, porque quando você não tiver vontade, você vai estar dormindo na cama, você vai estar no sofá assistindo um filme, ou você vai ir no barzinho, você vai se divertir com amigos numa chácara, enfim. A questão é que ou você tem vontade e com a vontade você irá fazer o estudo, ou você irá praticar, ou você irá assistir vídeos didáticos, enfim. E quando você não tiver vontade, você estará fazendo tudo aquilo que não é aprender idiomas. Portanto, pode parecer uma explicação um pouco besta, mas a questão é essa, que ou você tem vontade ou você não tem. Se você depender, meu amigo, você estará refém de que venha essa energia em você. Ou seja, você será dependente de ter essa energia sendo direcionada, canalizada para um fim, para um interesse, não é verdade? Existem muitos aspectos, variáveis, enfim, um sinfim de coisas que podem lhe ajudar a estar aprendendo, ou seja, a conseguir aprender realmente os idiomas estrangeiros. Seria um vídeo para se estender em primeira, segunda, terceira parte e assim por diante. Como estou lhe dizendo, há estudos muito bem fundamentados, com critérios científicos, com indicadores de qualidade que vão fazer você, por leituras e consecutivamente pelas informações lá muito bem explicadas, entender o porquê você não está aprendendo idiomas ou porquê você não está adquirindo um conhecimento. Vamos explicar então aqui um fato real, uma experiência vivenciada por mim, professor Antônio Henrique. Eu estava uma vez numa escola, um franqueado, e me disseram que uma nova aluna iria começar na terça-feira e perguntaram se eu tinha disponibilidade. Naquela época, em 2013, eu falei que sim. Ok, vamos lá. Vou dar aula de espanhol naquele caso para aquela mulher. Quando eu entrei na sala de aula, a mulher era muito sorridente, parecia ser simpática, comecei a conversar com ela, quis que ela se apresentasse e me falasse um pouco da experiência que ela teve em cursos anteriores de espanhol ou de outro idioma. No caso, ela falou concretamente do espanhol, que já tinha viajado muitas vezes para a Espanha, que tinha feito um tour pelas cidades mais famosas, tinha visitado os monumentos mais bonitos, enfim, ela me contou toda a sua viagem quando se apresentou e falou muito bem do espanhol e tudo aquilo que experimentou lá. Enfim, lá fui eu, comecei a conversar com ela em espanhol e percebi que ela tinha alguns erros. Enfim, alguns erros que eventualmente são básicos para uma pessoa que inclusive viajou várias vezes para a Espanha e ficou vários dias lá, como também para uma pessoa que já tinha feito cursos previamente. Conforme ela foi se expressando em espanhol e tal, eu quis perguntar para ela: você gosta de paella? E ela disse: eu odeio, eu não gosto de comida espanhola. Foi aí então que eu percebi que existia uma barreira mental, emocional, um empecilho que fazia com que essa pessoa conseguisse entender algumas coisas do idioma espanhol, que podia ser tanto falado, escrito. Ela não gostava de algo inerente da cultura espanhola, no caso a gastronomia.
Conforme eu fui perguntando se ela gostava de chouriço, de jamón, de horchata, enfim, de vários itens famosos da culinária espanhola, ela disse que não gostava. Tanto é que nos tours ela comprava comida no supermercado e tentava fazer seu lanche ou fazer seu arroz com feijão, que é bem brasileiro, né? Esse foi um aluno de vários que eu tive que me ajudou a entender sem necessidade de me aventurar muito nas explicações bem fundamentadas desses estudos que eu falei antes para vocês, mas me ajudou a entender esse conceito que virou tão engessado nos dias de hoje, que é falar de perfil de aluno. Tive uma outra aluna que era muito extrovertida. Cada vez que você a via, era um sorriso de orelha a orelha, um encanto de pessoa. Trabalhava com vendas na área comercial da empresa do seu pai. Também trabalhava com moda naquela época. E ela era uma pessoa muito social, todos os dias estava com um grupinho diferente de pessoas. Ela tinha um lado social muito forte. E houve uma época que ela pediu que precisava aprender o inglês e o espanhol também, pois ela precisava de idiomas para tanto o seu trabalho como futuras oportunidades. Foi naquela época então que ela veio no meu escritório e eu percebi nela uma característica que não favorecia para nada o progresso do seu processo de ensino-aprendizagem. O que acontecia então? Ela era incapaz de ser um pouco mais introspectiva. Se nós analisamos a palavra extro, aquilo que vai afora, intro, que vai adentro. E quando nós aprendemos um idioma estrangeiro, nós somos obrigados, somos empurrados a ver nossas próprias estruturas, tanto das frases, nós somos obrigados a ver como é a pronúncia das palavras do nosso idioma nativo e, consecutivamente, nossa mente faz comparativas. No caso, por exemplo, do inglês, o R do inglês americano, ele é muito puxado, não é verdade? War, water, better, worse. Eu precisava que ela buscasse o som desse R no seu repertório sonoro. Ela conseguia identificar que sim, ela tinha esse R, mas não conseguia estar pronunciando com tanta força o R nas palavras como eu citei previamente. Portanto, pessoal, não se trata aqui somente de ter bons soft skills, que eu já expliquei isso em um dos meus vídeos da coleção Aprende Idiomas. Os soft skills são aquelas habilidades mais refinadas que envolvem muito o lado humano da coisa, o lado emocional, o lado afetivo, o lado da idealização ou da ideação, enfim, habilidades que não se podem mensurar facilmente ou avaliar com testes. No caso, existem pessoas que possuem bons soft skills no seu dia a dia, pode ser no seu trabalho ou na vida pessoal, mas não conseguem levar essas habilidades para o aprendizado de idiomas. Portanto, é muito relativo o como uma pessoa se desenvolve em uma área que é a área de atuação dela e se ela for capaz de compatibilizar essas atividades com algo que ela não está acostumada. Quando nós falamos de aprender idiomas, nós precisamos frisar bastante no seu mindset, ou seja, a sua mentalidade. Se você não tiver uma mentalidade trabalhada ou sendo desenvolvida para aprender, conquistar a fluência no idioma estrangeiro, sabendo todas as áreas que você terá que trabalhar e aprender, de nada adianta que você consiga colocar em prática técnicas, que você tenha disciplina, que você tenha dedicação, que você tenha determinação. Vou fazer uma comparação com vocês agora de outra área que eventualmente não é afim com línguas estrangeiras, mas quero que vocês entendam aqui como isso vai fazer vocês entenderem o intuito deste vídeo. Me respondam, algum de vocês já praticou musculação? Sim, numa academia de ginástica. Algum de vocês tem praticado musculação? É muito comum que vocês ouçam nas academias
alguns instrutores, alguns personal trainers falarem bastante da genética. Parece ser que isso virou um termo tão engessado que ficou como um pretexto para não estar te explicando quase nada, pois instrutores e personals, eles não explicam muitas coisas, eles simplesmente fazem a sua tabela de exercícios, o seu treino semanal e pouco de vocês irão entender realmente o que está acontecendo durante o treino, ou seja, vocês não vão entender o lado processual da coisa, como também nem irão entender a parte teórica dos conceitos envolvidos para a elaboração desse treino. Podemos dizer que muitos desses treinos são enlatados, eles puxam essas combinações de repetição e séries da internet, um pouco parecido com o que é feito nas escolas convencionais de idiomas. Exercícios clássicos e tradicionais de relacionar coluna A com B, preenchimento de lacunas vazias, é colocado no exercício, na frase, uma palavra entre parênteses e você tem que conjugar essa palavra no tempo verbal correto, ou às vezes as palavrinhas vêm na caixinha que está em cima e você tem que escolher a palavra que mais se encaixa com essas lacunas vazias. Todos esses exercícios vêm de uma bateria. Parece ser que as pessoas não quiseram inovar a forma como são formatados esses exercícios. Posso dizer que também isso acontece bastante na academia. Se você já frequentou alguma vez uma academia de ginástica e não teve os resultados que você realmente queria, veja bem, não é só por questão da sua genética, é também por questão de técnica. Você não soube aplicar as técnicas ideais para estar executando esses exercícios com total eficiência. Uma coisa típica que se vê em academia é que uma pessoa, quanto mais peso que ela colocar, melhor ela estará fazendo o exercício. Parece que isso é uma forma de mostrar que você é capaz de levantar bastante carga, não é verdade? Enfim, é como se eu trouxesse isso para a realidade de ensino e aprendizagem de idiomas, e quanto mais áudio você ouvir, quanto mais diálogos nos CDs de áudio você estiver ouvindo, ou seja, aqueles inputs, típico de alguns laboratórios de escolas de idiomas famosas, melhor para você, pois mais familiarização você terá com os sons da pronúncia ou com a fonética. Vamos esquecer isso, pois volto a repetir. Aqui o assunto se trata de que vocês entendam que existe todo um conhecimento muito grande e dentro desse conhecimento existem táticas, maniobras, existem técnicas, existem estratégias, existem estilos de aprendizagem. É necessário que vocês saibam respeitar o biofeedback na hora de aprender idiomas. Vixe, o que é isso de biofeedback? Simples assim, o fator orgânico na hora de vocês adquirirem algo que vocês não estão acostumados. Em outras palavras, dê tempo ao tempo. Vai chegar um dia, depois de 3 meses, que vai cair uma ficha enorme na cabeça de vocês e vocês vão verificar interiormente que vocês internalizaram significado, sons de uma palavra e consecutivamente vocês podem realmente iniciar um diálogo. Eu já estive em várias academias. Muitas delas fizeram sempre a mesma coisa. Me deram aquela tabela com exercícios que eu tinha que fazer segunda e quarta-feira, terça e quinta-feira. Posso te dizer que foi somente a última academia que eu frequentei, que o instrutor era bem atípico, uma pessoa já com muitos anos de experiência, e foi ele que começou a compartilhar um pouco mais dessa realidade. Obviamente que eu poderia estar buscando em vídeos no YouTube, não é verdade? Existem milhares e milhares de canais de youtubers onde aquele indivíduo, aquela mulher vai mostrar aquele corpo totalmente esculpido, mas não vai querer entrar em méritos de conhecimento ou, por exemplo, da lei da alavanca, ok? Existem estudos matemáticos, inclusive, que determinam até que grau de repetição você tem que fazer para atingir tal nível na hipertrofia muscular, ok? Nós estamos falando aqui de que não se trata somente do quanto de exercício que você fez na máquina ou com peso livre na academia,
você tem que dar uma continuidade nesse processo que você faz lá no gym, ok? E onde que você continua isso aí? Na cozinha, na cama, sim? Você tem que aprender a repousar, você tem que aprender a respeitar o lado da recuperação, ou seja, eventualmente você pode estar abusando dos exercícios que você faz lá, pensando que quanto mais exercício você fizer, mais resultado você vai ter. Não é bem assim. Da mesma maneira que quanto mais proteína eu tomar do seu shake, ok? Ou quanto mais ovos eu comer, melhor, porque assim eu vou estar alimentando esse músculo que está pedindo a gritos os nutrientes para ficar forte. Como também não é o caso aqui de ter mais massa muscular, não significa que você vai estar mais saudável. E respondendo à pergunta deste vídeo, está realmente aprendendo? Porque uma coisa é você conseguir finalmente fazer 3 séries de 10 repetições, sendo que no primeiro mês você não fazia nenhuma. Mas isso não significa que você está aprendendo. Do mesmo jeito, na minha área de idiomas, não significa que pelo fato de você estar cursando curso de inglês na escola particular, ou pelo fato de você estar tendo aulas particulares com um professor e estar praticando com material didático, com guia de conversação ou com algum outro manual, tudo isso é relativo. Porque num belo dia você pode se levantar e estar indisposto a dar continuidade com essa esquizofrenia. Então o que acontece? A pessoa vai, segunda faz agachamento, terça faz perna, quarta faz agachamento, quinta faz perna. No caso de uma mulher, se fosse de um homem, segunda faz peito, terça-feira faz braço, quarta-feira faz peito de novo, quinta-feira faz costas, né? E assim vão passando as semanas, e o que esse indivíduo faz na academia é sempre os exercícios voltados para os grupos musculares: peito, costas, glúteos, bíceps, tríceps, enfim, existe toda uma divisão e subdivisão de músculos que estão no nosso corpo, e existem as máquinas formatadas pelo seu design para que você exercite um músculo específico, não é verdade? Não existem outras formas de você estar estimulando, ativando as fibras musculares de tais músculos, a não ser pela máquina ou levantando peso? Claro que existe, né? Da mesma maneira que na aprendizagem de idiomas. Se eu coloco você, indivíduo, segunda e quarta-feira, ou terça e quinta-feira, para sempre estar usando o livro didático, que vai ter sempre as mesmas conversações simuladas entre fulano e ciclano, no caso se for de inglês, entre o John e a Cindy, e no caso se for de espanhol, entre o Ramon e a Carmen, né? Vai ser sempre assim. Então vai lá você escuta o diálogo, você faz o exercício de compreensão leitora, ou seja, lá estarão algumas perguntas para que você me responda se você entendeu o que o Ramon disse a Carmen ou o que a Cindy respondeu para o John, não é verdade? É impressionante como as escolas parece que têm um medo enorme a inovar e a continuar a explorar todo esse conhecimento, tanto linguístico como do próprio potencial dos alunos. No que se refere à área de estar bem fisicamente, a educação física responde isso. Existem muitos tipos de esporte. Hoje existem outras tendências na área de exercício físico. Vocês já devem ter ouvido falar do CrossFit, ou inclusive de circuitos funcionais, não é verdade? Existem muitas formas de você estar treinando o seu corpo. Portanto, se trata aqui de que você respeite que existe toda uma variedade e uma amplitude de exercícios que vão realmente favorecer, vão enriquecer o seu progresso no processo de ensino-aprendizagem de idioma. Quando eu falo de ensino-aprendizagem, é uma coisa que acontece por outros agentes que vão intervenir aí dentro, que
pode ser um tutor, pode ser um professor, pode ser um mentor, pode ser um usuário do idioma, como você mesmo. Você vai ter agentes internos que vão estar cooperando para que isso faça acontecer realmente. Há anos atrás, eu estava realizando um curso de tradução e interpretação de textos, e foi então quando eu fiquei um pouco frustrado, decepcionado com aquelas aulas, porque não tinha nenhum tipo de conversação com a professora. Ou seja, os textos eram tão técnicos, com tantíssimas palavras novas, fazendo com que você ficasse somente trabalhando esses inputs escritos e não harmonizando isso com os outputs orais, ok? Foi daí então que a professora disse: Antônio, isto é um curso de tradução e não de conversação. Um belo dia eu fui à coordenadora do curso, que também é a diretora pedagógica, e perguntei: veja só, eu preciso melhorar o meu inglês, eu quero aprender mais. Sinto que estas aulas me deram muito vocabulário novo, mas preciso melhorar as habilidades para poder dar iniciativa num bom diálogo com o nativo. Você sabe o que a coordenadora me respondeu? Ela disse: então vai e faça qualquer outra atividade. Eu fiquei estranhado. Eu pensei que ela iria me oferecer aulas complementares. Não. Simplesmente ela me disse: vá e faça outras atividades que não tenham nada a ver com o inglês. Quando nós temos um excesso de algo, muito de algo, isso não é favorável, isso não é beneficioso. E é o que eu vejo muitas pessoas quando querem aprender para ontem. Estou falando dessas pessoas que são imediatistas e não respeitam também esse lado orgânico da coisa. Ou seja, tem que também respeitar o lado natural e não forçar a barra. O que eu fiz então, pessoal? Eu precisava de outras informações que me ajudassem a enriquecer aquele conhecimento que eu estava a receber no curso de tradução. Comecei a frequentar alguns sebos, algumas livrarias, pois vocês sabem que a educação de línguas estrangeiras no nosso país está extremamente atrasada. E quando há alguém que decida trazer algo de novo, sempre é taxado de louco, ou que isso não vai dar certo, isso não vai vender, quem é o público-alvo que vai estar comprando isso, qual vai ser o preço daquilo. Enfim, eu tenho aqui para mostrar a vocês um livro que me ajudou bastante. Se vocês costumam assistir vídeos de idiomas, talvez tenham se encontrado com ele, o Carlos Gontal. Ele trouxe um livro anos atrás pela editora Dizal, 101 dicas de como aprender inglês com sucesso. Adorei a capa vermelha, adorei a fonte de letra e são dicas muito interessantes. Digamos que este foi o primeiro contato bom que eu tive com um livro paradidático. Ou seja, as escolas não investem em fornecer ao aluno, assim como muitos professores, conhecimento paradidático. Portanto, aqui em nenhum momento você vai estar vendo informações que falam sobre gramática, sobre regras, sobre qual é a pronúncia mais adequada para esta situação em particular. Você não entra num conhecimento explícito da língua, mas eventualmente são informações que vai fazer com que você melhore a sua performance em atividades e exercícios que você estiver fazendo do idioma, assim como outras habilidades que você tem que estar trabalhando também para fazer com que essas atividades sejam proveitosas, ou seja, bem aproveitadas. Fica aí uma dica. Hoje o blog dele atingiu mais de 1000 dicas, muitas delas repetidas. Porém, isso não importa. O importante aqui é que ele se aventurou em trazer algo além do que se refere à língua em si. E uma coisa legal que vocês podem estar fazendo é, se vocês quiserem comprar este livro, todos os dias vocês vão fazer o seguinte: abram em uma página qualquer, aleatória, leiam em silêncio e depois fechem o livro. Façam suas outras atividades, deem tempo ao tempo, respeitem esse lado orgânico. Fazendo uma comparação aqui,
É como se aquela pessoa precisa se tornar um atleta e ela não está conseguindo pela academia de ginástica convencional, onde se trabalha musculação. Obviamente que essa pessoa terá que praticar um outro esporte e poderá estar também alinhando suas atividades físicas com essas tendências, por exemplo, o CrossFit, realizando um circuito semanal, que é bem intensivo. Muitas dessas dicas do Carlos são muito valiosas. Portanto, se você estiver assistindo este vídeo, Carlos, eu agradeço você por ter trazido um livro bom, um livro barato. E olha que eu não sou muito afim à editora Dizal, mas no que se refere a este conteúdo que você nos compartilhou, muito bom. Vou ler para vocês em voz alta uma de suas dicas, ok? Dica número 34. Tenha humildade e deixe-se ensinar. Para você aprender alguma coisa, é necessário ter humildade e admitir que não sabe, e deixar que alguém ensine para você. Não é um crime não saber. Ninguém sabe tudo. E para saber, você precisa aprender. Você pode aprender por conta própria, ou pode ser ensinado por alguém. É possível aprender sozinho, mas por que se negar a chance de ser ensinado? Eu já escrevi sobre a importância de aprendermos com as pessoas que sabem mais do que nós. Infelizmente, algumas pessoas resistem a serem ensinadas. Ao invés de admitir que não sabem, adotam uma postura defensiva e dizem: "Ah, eu já sei isso, eu já aprendi", ou até mesmo: "Eu acho que não é assim", como se não saber fosse um crime. Não é. A partir do momento em que você admite que não sabe, você está livre para aprender. Não estou dizendo que você deve esquecer aquilo que sabe. Mesmo que você já saiba um pouco sobre determinado assunto, sempre há um pouco mais para aprender. Se você ficar com aquela atitude de "eu já sei isso", não vai conseguir aprender mais nada, nem se aprofundar mais no assunto. Já aconteceu com você de tentar contar uma história ou um fato para alguém e a pessoa ficar te interrompendo todo o tempo, tentando adivinhar o fim da história? Parece que a pessoa não tem a humildade de ouvir a história. Ela se sente na obrigação de saber como a história termina. Ela se sente inferior ao admitir que não sabe o fim da história. O mesmo acontece numa sala de aula. Às vezes, os alunos já começam a reagir negativamente a um assunto antes de o professor terminar de apresentá-lo. Antes mesmo de o professor dar exemplos, ou de fazer com que os alunos pratiquem aquele ponto gramatical. Eles já dizem que aquilo é difícil, ou que não faz nenhum sentido, ou até que o professor não está ensinando direito. Esses alunos não se permitem mostrar que não sabem para ter a chance de aprender antes de julgar. Um dia, eu estava dando aula e quando falei uma coisa, não me lembro o que era, um aluno me disse: "Mas a irmã me falou que não é assim". Eu imediatamente disse: "A sua irmã é professora de inglês?" "Eu sou." "Porque você acha que eu mentiria?" Um professor também não sabe tudo, mas quando ele vai dar aula, ele se prepara para essa aula. Assim sendo, ele sabe as coisas que não está ensinando naquele momento. Se o aluno pergunta algo fora do assunto da aula, pode acontecer de o professor não saber. Nesses casos, ele procura a informação e responde numa próxima vez. Se alguém te ensinar e você não entender direito, não tenha vergonha de dizer que não entendeu. Pergunte novamente. Ouça as explicações e tente novamente. Se você falou alguma coisa errada e foi corrigido, não fique bravo com o professor. "Ai, esse chato fica me corrigindo." Se ele está te corrigindo, ele está tentando te ajudar. Relaxe e deixe que ele faça isso por você. Aceite que essa ajuda sem se resistir, sem se sentir mal. É bom ser ajudado. Eu tive um aluno que, quando eu perguntava se ele havia entendido,
Fazia uma cara de que não entendeu nada, mas dizia que sim. Eu percebia que ele não entendia e ia para o seu lado para dar mais alguma explicação ou outros exemplos. Ele me dizia: Não, não precisa. Eu estudo em casa depois. Por que será que ele recusava minha ajuda? Ele preferia ficar com dúvida e estudar sozinho depois do que admitir que não sabia e aceitar a minha ajuda. Uma das coisas lindas de você segurar um bebê dormindo no seu colo é que o bebê se entrega totalmente a você. Ele fica totalmente relaxado, solto, à vontade. Depois que nós crescemos, vamos ficando desconfiados. Se alguém se oferece para te ajudar, você olha de lado e pensa: por que essa pessoa está fazendo isso? É verdade que no mundo de hoje em dia não dá para se confiar em qualquer um. Mas se você está numa sala de aula, pelo menos no seu professor, você pode confiar. Para o aprendizado ocorrer, é muito importante você ter a coragem de admitir para si mesmo que não sabe, ou que não sabe tudo, e se dar a chance de aprender. É claro que depois de você aprender, você terá oportunidades de discutir e até questionar, pois isso faz parte do ato de aprender. Mas, naquele primeiro momento, mostrar que não sabe não fará de você uma pessoa pior. Pelo contrário, a humildade de mostrar que você não sabe abrirá portas para você aprender muito mais. Eu já comparei aprender inglês com se jogar dentro da piscina para aprender a nadar. O seu professor vai segurar a sua mão para você não se afogar e ele só vai largar quando você puder seguir sozinho. Viram só, pessoal? O que acharam da dica? São 101 dicas no total. Isso é estar lendo um conteúdo, um conhecimento paradidático. Muitas vezes nós acabamos por fossilizar as nossas práticas, impedindo dar acesso a novas informações, impedindo a que o seu conhecimento se reconstrua e seja agregado valor, por exemplo. Por isso que eu decidi trazer um pouco daquelas duas alunas, que, obviamente, uma delas não queria comer nada da culinária espanhola, porque ela tinha uma identificação muito grande com a comida sua, brasileira. E no caso da segunda aluna, a mesma coisa. Ela era muito extrovertida, a tal ponto de que a sua extroversão, ou seja, o aparentar ser algo num ambiente social, composto por muitas pessoas, impedia ela olhar para dentro. É verdade? Aquela aluna não conseguia sentar 5 minutos e ler algo em silêncio ou em voz baixa. Ela tinha muita dificuldade em ler. Ela tinha muita dificuldade. Talvez podemos dizer que existem sim transtornos de aprendizagem. Hoje em dia, cada vez aparece um laudo novo, estudado pela psicologia. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui sobre laudo e esse lado mais psicológico, mas vamos continuar a ver mais coisas que podem sim realmente favorecer o progresso do seu processo de ensino-aprendizagem. Parece meio redundante aqui dizer progresso, processo, mas tudo é um processo. Não basta somente você estar fazendo algo. Vocês têm que respeitar também que durante esse fazer vai acontecer muita coisa. Muitos agentes estarão envolvidos nesse processo. E ele será muito mais aprimorado se vocês realmente atraírem a todos esses agentes para que venham enriquecer tal processo. Por exemplo, algo simples, parece besta, volto a repetir, mas eu tenho aqui um amiguinho, o dicionário. Me diga, você consegue me dizer qual foi a última vez que você abriu um dicionário físico, de papel? Hoje no sebo você pode encontrar vários por 5, 10, 15 reais, de vários preços. Ou se você quiser comprar um novo, mas respeitando a natureza, em sebos você terá muitos por um preço muito mais barato. Mesmo que a folha esteja amarela, mesmo que apareça ser um dicionário antigo, mas responda, qual foi a última vez que você abriu este livrinho? Faz total diferença você estar pesquisando organicamente aqui,
Vamos supor que você precisa buscar a letra L. Então, você começa olhando aqui em cima, né? As palavrinhas que vêm de referência, até você cair na letra L. Uma vez que você cai na letra L, você vai, né? E começa a, página por página, tentar achar essa palavra que você está em dúvidas. Que pode ser que você tenha lido num diálogo, numa conversação, num texto qualquer, ou tenha ouvido nos seus seriados. Faz total diferença a realizar esse processo aqui do que ir num link na internet, digitar rapidamente a palavra que você precisa saber o significado ou a tradução e lá aparecer instantaneamente com total prontidão a sua palavra. Ou seja, a internet economizou todo esse processo que é feito aqui, não é verdade? O que eu estou dizendo com isso é que, mesmo hoje existindo as novas tecnologias, mesmo estando hoje tantíssima gente conectada à internet, você não pode simplesmente de um dia para o outro descartar essas práticas antigas, porque elas têm muito a ver com o aprimoramento desse processo. Ou seja, que haja progresso, avanço, desenvolvimento nesse processo de ensino e aprendizagem. Ok? Falando de agentes aqui, a gastronomia espanhola é um agente que ajuda você a se envolver bastante com a linguagem, a parte cultural, a parte de sons, pois se você se lembra de 10, 15 itens para comer ou beber em espanhol, pode crer que você irá ter um grande fortalecimento na parte sonora do espanhol. E no caso da outra aluna, se ela fosse capaz de pelo menos 5 minutos de cada dia fazer o esforço de ficar em silêncio e ler aquele livro, fazer uma leitura em silêncio. E depois, lógico, toda essa energia expansiva de conversar com várias pessoas, ela conseguiria estar fazendo no idioma que ela fez previamente o esforço para aprender. Não sei se eu expliquei isso previamente, mas é fato. Ela já tinha uma habilidade muito bem desenvolvida, que era essa parte expansiva, de conectar com os outros. Há muitas pessoas que têm uma facilidade enorme de ler um livro em silêncio, mas não conseguem iniciar um diálogo com estranhos. Ela conseguia. Pessoal, vamos concluir este vídeo então. Vou compartilhar com vocês um outro recurso que funciona também como agente, que seria usar estes livros. Já ouviram falar de audiobooks? Os audiobooks são livros de leitura, histórias, que podem ser de vários estilos, podem ser de várias épocas, ou inclusive podem ser histórias de filmes famosos. No entanto, cada uma dessas histórias, cada um desses audiobooks, como o próprio nome diz, todos eles vêm com um CD atrás. No caso desse aqui, de francês, a história de Chrétien de Troyes, Lancelot, Un Chevalier, um cavaleiro. Já ouviram a história do rei Arturo? Lancelot foi o segundo cavaleiro da mesa redonda. Então aqui, um livrinho francês com um CD atrás. Foi em outro vídeo que eu compartilhei com vocês também este Le Fréquence, que seria produções radiofônicas de entrevistas feitas no rádio. Um livro muito bacana. E também nós temos igualmente aqui na frente o CD, vem um CD na frente e outro aqui atrás, ok? Novamente com o idioma francês. Temos aqui, no caso, In Search of a Missing Friend, um livro de leitura, eventualmente um pouco infantil, mas com um vocabulário muito interessante, para nós consolidarmos ao máximo. Vem aqui no final um CD de áudio, ok? Novamente, audiobook. E um livro de alemão, Grobe Gefühle, não sei se pronunciei adequadamente, meu alemão está muito parado, mas a mesma história. Nós temos aqui atrás o CD de áudio.
E enquanto isso, nós temos toda a historinha aqui acontecendo entre os personagens. Viram só? Se nós fizéssemos uma analogia, novamente lá com aquele indivíduo que faz de forma tão repetitiva e mecânica os exercícios, por não falar quadrada, quantas vezes aquele homem ou mulher complementou seus exercícios físicos com flexões, por exemplo, ou seja, levantar o seu próprio peso corporal. Estão vendo como eventualmente certos lugares, certas propostas fazem você ficar muito fechado em uma só perspectiva, impedindo de que você abra uma visão a um sinfim de recursos disponíveis por aí. No caso, se esse instrutor ou personal trainer é mais partidário de levantar peso com carga além do seu próprio corpo, logicamente que ele terá o seu embasamento teórico aí, bem fundamentado, para explicar que sim, você consegue desenvolver e hipertrofiar os seus músculos. Eu não estou dizendo aqui a vocês, amigos, que se vocês sempre estiverem realizando a mesma prática de idiomas, numa mesma perspectiva, vocês não vão obter resultados. Muito pelo contrário, eventualmente, lá na academia, realizando esse tipo de exercício, sem previamente conhecer realmente o seu biotipo e como é que vai ser a sua revolução de acordo com suas medidas e como você se adequa a estar realizando esses exercícios, funcionaria da mesma maneira com idiomas. Lá no caso de academia de ginástica, respeitando a lei da alavanca, tanto faz que você realize um exercício em uma tendência ou com exercícios alternativos, ou seja, se aproveitando desses outros recursos, na verdade você sempre estará realizando o mesmo princípio de alavanca, ou seja, respeitando essa lei. Eu estou lhe dizendo que ao fazer a leitura do audiobook ou ao visualizar uma palavra e fazer a leitura no dicionário, você estará respeitando o mesmo princípio que norteia as boas práticas para aprender idiomas, que é o que? O da leitura. Mas você pode sim estar fazendo essa prática, ok? De leitura em outros lugares, se envolvendo com outros agentes. Se trata disso, se você não está conseguindo aprender idiomas, é porque você se limitou demais a estar querendo se aperfeiçoar somente em uma ou uma segunda prática, visando uma só perspectiva e não ampliou a sua visão a todo um sinfim de atividades. Parece ser que agora nós estamos num momento da humanidade que abriu um portal para nós que se chama o portal da inovação, ok? Parece ser que agora é possível estar falando um pouco desse tema sem parecer um louco. E se trata disso, imagine anos atrás eu estar falando com vocês sobre um livro paradidático, ok? Sendo que as propostas das editoras e dos ministérios, sei lá, das contas, decidiram pela gente que não, era pelo livro didático da vida que você iria aprender esse conteúdo. Hoje, pouco a pouco, pessoas se atrevem a configurar esse conteúdo, esse conhecimento de diferentes maneiras. Ok, pessoal? Então, recapitulando aqui, dicionário, audiobook, livro paradidático, esses 3 itens são agentes que vão ajudar vocês a aprenderem, ok? Vão ajudar vocês a conseguirem aprender muito mais dos idiomas. Vou parar por aqui, em outros vídeos darei continuidade, mostrando a vocês um sinfim mais de outras coisas que vão realmente favorecer, que vão realmente nos ajudar a evoluir no aprendizado. Estarei realizando algumas analogias comparativas. Se eu falei de flexão, é porque a flexão me ajudou muito a trabalhar certa amplitude de movimento ou outras fibras, coisa que lá, levantando a barra no banco, olhando para cima, eu não conseguia, ok? E, lógico, o instrutor não estava afim de me dizer: amigo, eu acho que o seu biotipo se encaixa melhor para estar começando a realizar esse movimento
a estar praticando esse movimento de força primeiramente no chão e depois vamos para o banco? Lógico que há certas pessoas que preferem estar caladas ao invés de realmente ajudar a pessoa dizendo: amigo, compartilhando tal informação relevante. Ok, pessoal? Vejo vocês numa próxima. Até mais!